Preparei meu anime. O anime preparado para hoje é Kimetsu no Yaiba. E hoje eu irei falar sobre os episódios 22 e 23, onde foram episódios muito mais tensos, principalmente no episódio 22. O episódio 23 foi para apaziguar a situação anterior, por exemplo. Então, sem mais delongas, vamos começar essa análise. Não se esqueçam também de se inscrever no canal e de deixar um gostei, porque isso ajuda demais. E se caso vocês se interessem por esse anime, Kimetsu no Yaiba, saiba que aqui na descrição desse vídeo tem uma mini sinopse sobre qual é o assunto que o Kimetsu no Yaiba fala. Muito bem, vamos falar sobre o episódio 22. E nesse episódio 22 a gente conhece os Hashiras, que, meu Deus do céu, foram apresentados alguns Hashiras, como Hashira das Chamas, Hashira do Som, Hashira do Amor também, Hashira das Rochas, Hashira da Névoa, Hashira da Serpente, Hashira dos Insetos, que é a Shinobu no caso, o Hashira da Água, que é o Gyu, que a gente já conhece desde o primeiro episódio, e também teve o Hashira do Vento, que foi o personagem mais agoniante desse episódio, porque muita gente está começando a compará-lo como um segundo Bakugou da vida, né? Não parece mesmo que ele foi criado para ser um segundo Bakugou da vida. Eu vou comentar disso mais pra frente, mas o que envolve esse episódio em si? Envolve o caso da Nezuko, se eles vão deixar ela viva ou não. E bem, há um embate de vários pontos de vista diferentes nesse episódio, porque, por exemplo, o Tanjiro fala que mesmo a sua irmã sendo uma Oni, né, mesmo a protegendo, ele ainda vai continuar a brandir sua espada para cima dos outros Onis, né? Como ele disse que ele faria no episódio passado, ele reafirmou essa afirmação. Mas, por outro lado, os caçadores de Onis, os Hashiras, não pensam muito assim, muito desse jeito, porque eles já têm aquele pensamento assim, ó, se a gente deixar a Nezuko viva, provavelmente uma hora ela vai consumir sangue humano e vai se tornar um problema para a gente. Então a gente deve matá-la. E o Tanjiro ficou lá naquela restrição que, calma aí, gente, não tome essa decisão tão apressado. E chega numa determinada hora que os próprios Hashiras decidem deixar ali pro chefe deles. Porém, chega o nosso querido Shinazugawa e simplesmente pega a caixa que tava lá, a Nezuko, sem fazer nada, e simplesmente enfia a espada dele. Porque, obviamente, o Shinazugawa não acredita que nenhum Oni possa ser bom. O Tanjiro manda esse discurso, ó, Shinazugawa, você não conhece nada, né? Você não sabe diferenciar de Onis bons de Onis ruins. E o Shinazugawa tá pouco se ferrando. Ele deve ter, por exemplo, uma história muito sádica para ser daquele jeito, e provavelmente deve ser explicado isso mais pra frente, né? Porque, tipo, ele chega ali e enfia a espada dele na Nezuko, que mal tinha se recuperado da batalha anterior, do nada. そんなことやな。ありえねえんだよ、バカが! E nesse caso aí foi muito bacana, porque o Tanjiro, mesmo naquela situação, ele conseguiu dar uma cabeçada no Shinazugawa, que, meu Deus do céu, que bom que ele fez isso. Na moral, ainda bem que a cabeça do Tanjiro é muito dura, porque machucou o Shinazugawa, e eu gostei. Mas você acha que o Shinazugawa parou ou não? Depois ele faz mais algumas coisas ainda. Aí, para apaziguar essa situação que tava, esse conflito que os Hashiras estavam lá enfrentando, com essa situação, se deixa ou não deixa a Oni e o Tanjiro vivos, chega o mestre. O mestre é o apaziguador da situação ali, porque o mestre, é a primeira vez que a gente vê ele, né? E pelo que parece, o mestre é muito sábio, né? Dá pra entender isso, e parece que ele também é cego ou carrega alguma doença com ele, como o Tanjiro mesmo formula a teoria dele ali. 傷いや病気かこの人が親方様 A gente ainda não sabe porque os tops caçadores de Onis têm esse tal respeito, né, por ele. A gente deve descobrir o backstory dele um pouco mais à frente, que eu também fiquei meio interessado. Aí o Tanjiro até próprio comenta que a voz do mestre é um pouco apaziguadora. É mesmo, do jeito que o mestre vai falando, vai lidando com aquela situação de modo calmo, solene. Até o próprio Shinazugawa, que parecia um cara meio explosivo, se acalmou na hora, ficou todo de uma maneira muito mais formal. Uma coisa que eu gostei bastante, que os Hashiras, né, as personalidades de cada Hashira é um pouco mais diferente uma da outra, isso que é muito bom. Eu não sei como a autora vai fazer daqui pra frente para desenvolver cada um dos Hashiras, para ver se a gente vai gostar ou não deles. Por exemplo, os Hashiras que pelo menos eu gosto, né, eu gosto muito da Shinobu, do Gyu, as personalidades diferentes deles, obviamente. O Shinazugawa
eu ainda fico um pouco de escanteio com ele. Eu entendo por que ele fez aquilo com a Nezuko, mas do modo que ele fez aquela ação, né, de do nada atacar a Nezuko sem ter motivo algum ali por trás, foi um pouquinho bad, eu diria. E também temos o Hashira da Cobra, que ficou muito à parte ao lado das ações do Shinasugawa, que também entendemos o lado dele. E também tivemos uma que eu gostei bastante, foi a Hashira do Amor. Essa foi a personagem que eu mais, estranhei no começo, porque a personalidade, Hashira do Amor, ela realmente demonstra amar todo mundo ali, amar como do jeito que eles são ali, né? Mas como ela demonstra isso, é muito kawaii. Um momento como quando o Tanjiro, por exemplo, bate no Shinasugawa com a cabeçada dele, ela simplesmente solta uma risadinha. Aquilo foi muito fofinho, muito kawaii de novo, né? E representa muita gente vendo o momento, né, daquela cena, porque eu realmente dei uma risada quando o Tanjiro soltou a cabeçada dele pra cima do Shinasugawa. Para terminar esse episódio, nesse momento de tensão absurda, o mestre chega e lê a carta que o Urokodaki enviou para ele, que qual era o conteúdo daquela carta em si? Ela basicamente dizendo que ele e o Tomioka, né, o Gyu, acreditavam que deixar o Tanjiro e também a Nezuko era a coisa certa, porque trariam até benefícios para os caçadores de Hashiras, como por exemplo, eles encontrarem o Muzan, que é o grande objetivo deles é matar em si o Muzan. E o próprio Tanjiro pode ser uma grande carta de informação, porque o Tanjiro em si já encontrou um Muzan de fato lá no episódio 3 ou 4. E ele fala, a gente vai deixar o Tanjiro e a Nezuko vivas. Esse é o declaramento do mestre em si, naquela hora. Quase declaramento oficial, porque o Shinasugawa, ainda não convencido com aquela situação, ele simplesmente pega a Nezuko, né, ele joga ela lá dentro do quartel e simplesmente faz a Nezuko tentar consumir o sangue dele, já que a Nezuko não estava consumindo já faz 2 anos e ela já estava provavelmente morrendo de vontade de consumir algum. O Shinasugawa tenta fazer isso para intimidar a Nezuko, para fazer com que ela atacasse os humanos. Mas quando acabou naquela situação tensa com a Nezuko resistindo, babando, né, mesmo com vontade, ela resistindo, aquilo foi agoniante demais. Aí veio o episódio 23 para a gente saber o que iria rolar depois dessa situação mais tensa. A Nezuko de novo mita porque ela se lembra do amor, né, entre humanos no caso, e também se lembra do sacrifício que Tomioka e o Urokodaki estão fazendo por eles dois naquela hora. E ela consegue resistir a não tomar o sangue do Shinasugawa. E com isso, vendo aquela situação, o mestre simplesmente afirmou, o Tanjiro e a Nezuko é importante para nós aqui do grupo, então a gente não vai matá-la. E o Tanjiro vai ficar com a gente também, pelo que aparenta. Com o Tanjiro e a Nezuko agora livres, agora provavelmente eles vão ser servidos como cobaias para atrair os 12 Kizukis, né? Eu imagino que vai ser isso o plano do mestre, fazer que o Tanjiro e a Nezuko virem algum tipo de cobaias. E isso vai deixar a situação para eles aí mais perigosa. Ou seja, o Tanjiro a partir daqui e a Nezuko também vão ter que ficar muito mais forte. Então eu imagino que depois desse episódio vai começar meio que aquele famoso arco de treinamento, porque o Tanjiro no nível atual dele não é muito forte, ele não consegue combater um Oni inferior, por exemplo, como aconteceu no episódio 19 e 20, ele não consegue. E vai ser interessante como eles vão deixar o Tanjiro mais forte nesse meio tempo. Eu quero ver muito isso. Também os personagens mais principais, como o Zenitsu e também como o Inosuke, vão ficar mais fortes. Tanjiro e Nezukoが鬼殺隊として戦えること、役に立てること。Depois dessa treta toda, né, que envolveu o caso do sangue do Shinasugawa, porque o Shinasugawa fez aquilo? Assim, uma coisa que vale citar. O Shinasugawa tem um sangue Mareshi, que é aquele sangue mais raro. Então, a Nezuko ter resistido a esse tipo de sangue, a não consumir esse tipo de sangue, que geralmente é o sangue que os Onis mais gostam, foi a escolha mais sábia dela. E com isso ela salvou o grupo ali, né? O Tanjiro e ela mesma. Porque com isso eles foram
entre aspas, poupado por agora, porque depois vai piorar mais a situação. E também, quando o Tanjiro foi escoltado para a casa da Shinobu, uma coisa muito legal também, ele falou, ó, eu preciso dar tantas cabeçadas possíveis para fazer o Shinazugawa pagar pelos machucados que ele fez à minha irmã. Mano, foi muito engraçado. O mestre falando sobre a senhorita Tamayo, demonstrando que ele conhece a Tamayo, foi legal também, mais intrigante ainda. Como assim a Tamayo conhece o mestre dos Hashiras? Será que a Tamayo é uma ajudante dos Hashiras, assim, em segredo, sem ninguém saber ali do grupo? E o bom também é a gente saber que a Tamayo tá bem meio que segura, porque a Tamayo não vai ser meio que perseguida. E com isso o Tanjiro pode continuar ainda coletando o sangue dos Onis e enviando para ela em breve poder fazer a cura da Nezuko e curá-la e fazendo com que ela voltar a ser humana de novo. Tanjiro, Tamayo-san ni yoroshiku. E no restante do episódio 23 foi basicamente uma transição, né, focando muito mais na comédia e voltando de novo na interação dos três personagens, o Tanjiro, o Zenitsu e também o Inosuke, que é muito bom ver essa galera de volta. A gente tem uma mini introdução também da Kanao, essa personagem em específico. Eu não sei dizer muito mais sobre ela, porque ela ficou basicamente quieta no episódio todo. Aí eu não sei mesmo. E foi dito que ela também é uma aluna, né, a candidata a ser a próxima Hashira a assumir o posto. Ou seja, provavelmente o posto da Shinobu, porque ela estava na casa da Shinobu, obviamente. Provavelmente vai descobrir mais isso sobre isso no próximo episódio. Tsugukoってのは柱が育てる大使だよ。相当才能があって優秀じゃないと選ばれない。女の子なのにすげえよな。Muito bem, basicamente foi isso que aconteceu nos episódios 22 e 23. No episódio 22 a gente teve as apresentações dos Hashiras, a gente entender sobre a carta que o Okadaki foi enviado para o mestre. No episódio 23 basicamente funcionou como transição, um episódio meio transicional, apaziguando a situação da Nezuko e do Tanjiro, fazendo com que eles ficassem meio que culpados ali, deles serem mortos. E eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado demais esse vídeo análise que eu fiz. E falou e até o próximo anime a ser comentado. Não se esqueçam também de deixar um gostei e também de se inscrever nesse canal, porque isso ajuda demais o canal a crescer.